E quem vai tirar as nossas dúvidas hoje é o urologista, o doutor Gilberto Chavarria. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao programa. Tudo bem? Bom Obrigado dia. pelo convite. Pedras nos rins, né? Sempre a gente ouve falar assim, ai, eu passei por uma dor insuportável, era uma dor que eu nunca senti uma dor tão horrível assim. É pedra no rim. Como que se forma? Por que tanta gente tem? Existe prevenção? Pode ir respondendo aos poucos, tá? Perfeito. Na realidade, como você mesmo já colocou, uma média de 15% da população, principalmente nos trópicos, vai desenvolver cálculo renal. Nós homens temos mais chance. Tem algum motivo? 2 a 3 vezes mais do que as mulheres. Existe o fator protetor da parte hormonal, né? O homem e a própria alimentação, né? A mulher normalmente se cuida mais do que o homem come mais proteína do que a mulher, né? Então a gente sabe que esse fator aí vai diferenciar. A formação da pedra, ela acontece através de uma sedimentação da urina para pacientes predispostos, ou por erro alimentar, ou por uma infecção, ou até eventualmente por doenças hereditárias, né? E ele vai se nuclear, vai formar e eventualmente vai se desprender e causar a tão famosa e temida cólica renal. A gente tem umas ilustrações. Perfeito. Vamos lá, será que a gente vai para o telão? Venha comigo, doutor, para a gente explicar direitinho, porque aqui nesse programa tem que explicar direitinho, né? Me explica o que é. São os rins, dois Exatamente. rins, obviamente. São os dois rins. Aqui nós temos os cálices renais, o cálice superior, médio e inferior. Aqui a formação de alguns cálculos. Então, me explica, né? Esses cálices renais. Isso, os cálices são os locais onde a urina se forma. Aqui nesse marronzinho. Exatamente, parecem cálicezinhos, né, que a gente olha. A urina vai sair nessa posição aqui e vai formar e vai descer até a bexiga. Certo. Os pacientes predispostos, ou por desidratação crônica, ou por excesso de proteínas, excesso de oxalato, essa urina vai se sedimentar e vai formar os cálculos. E, eventualmente, esse cálculo vai se desprender, vai obstruir o canal que liga o rim à bexiga, e o rim vai se distender e a cólica vai aparecer. Esse branquinho que a gente está vendo aqui são os cálculos, né? Exato. Que pode ser de vários milímetros ou até centímetros. Exatamente. Né? Pode chegar a quantos centímetros? Olha, existem cálculos que a gente chama de coraliformes que ocupam o rim todo, 4, 5 centímetros. Né? E quanto tempo demora para começar a fazer e para se tornar um cálculo grande? Isso é muito relativo, porque dependendo do tipo de cálculo, né, ele pode se formar em 6 meses, alguns cálculos em alguns anos, uma média, né, de 6 meses a 1 ano para pacientes predispostos. Né? Agora, pacientes que têm doenças infecciosas ou eventualmente doenças de filtração renal podem formar cálculo às vezes de um mês para outro. Por isso que a gente tem que investigar. E o que a pessoa sente, doutor, quando tem esse branquinho aqui, esse cálculo formado? O cálculo no rim não causa nenhuma dor, né? O cálculo quando está parado no rim, na grande maioria, é assintomático. O problema é quando ele já está entrando no canal, né? A gente imaginar, existe uma formação de urina contínua. Se a obstrução do rim acontece, o rim se distende e aí vem a cólica. Enquanto o cálculo está lá quietinho no rim, o paciente às vezes fica sem sintoma nenhum e às vezes não procura a rotina e não sabe que tem. Né? Então, a gente deve fazer um exame periódico? Olha, na realidade, assim, a incidência do cálculo ele é entre a 30ª, né, e a terceira e a 5ª década, né, que a gente tem mais formação de cálculo. A gente recomenda para pacientes que têm uma história familiar ou eventualmente pacientes que têm algum tipo de dieta hiperproteica, né, que busquem saber como é que estão os seus rins antes até de instituir uma dieta desse tipo. Hoje nós temos muitos pacientes com cirurgia de obesidade mórbida, que é um fator de risco, porque o paciente fica com o estômago pequeno, existe um desvio intestinal e isso está aumentando. Como a obesidade é um fator de risco, a cirurgia está aumentando cada vez mais, também a cirurgia de... E é mais provável que ele crie cálculo? Sim, o paciente que tem, né, obesidade, ele pode formar cálculo. E o paciente que faz a cirurgia para a obesidade também, porque o estômago fica pequeno, ele não consegue ingerir muito líquido e faz-se um desvio intestinal onde aumenta a absorção do oxalato, que é um dos formadores dos cálculos. Então, antes de ir para a segunda ilustração, gostaria de rever, entender direitinho. Já entendi, mas queria, né, a pessoa, se ela está acompanhando comigo. Claro. Teogenética,
Genética. Né? Pessoas que são ligadas, pai, mãe, que tiveram cálculo, você fica ligado porque é importante. Alimentação, muita proteína. Eu vou voltar a esse assunto com relação à carne e tudo, porque a gente, né, se tem proteína que é melhor, daqui a pouco a gente fala sobre isso. E o que mais? Pessoas que são obesas, é um fator de risco isolado, né? Obesidade é um fator de risco isolado, tanto para mulher quanto para homem. E pessoas que fizeram uma operação de obesidade, aquela cirurgia bariátrica e tudo isso. Também são mais predispostos. E quem mais? Pacientes que têm infecção urinária, que pode formar. Pacientes desidratados cronicamente, ou por opção, ou por morar em locais muito mais quentes, né? E doenças hereditárias, né? Algumas pessoas nascem com excesso de alguns sais na urina que vão precipitar e formar os cálculos. Ok. E aqui são aquelas... os cálices, é isso? Isso, aqui a gente está vendo um modelo, né, com o rim com alguns cálculos. E aqui esse é o cálculo. Isso, o cálculo é esse daqui, ó. Tá esses pretinhos aqui. E aqui, na realidade, é uma imagem de um dos tratamentos que a gente pode instituir para os pacientes que têm cálculo no rim e que às vezes são assintomáticos. A gente trata cálculo em pacientes que têm um diâmetro maior do que 5,5, 6 milímetros, que a partir de então poderia, quando eliminar, ter uma cólica. Isso aqui é laser? Na realidade, a gente chama de litotripsia extracorpórea. É uma onda de choque que se propaga através do nosso organismo, que é basicamente cheio de água, e ele vai até um foco e fragmenta a pedra. E aqui a gente vê a fragmentação e o paciente vai eliminar esses fragmentos pela urina. E aqui não vai sentir dor? E, eventualmente pode sentir, se a fragmentação for muito insatisfatória, o tamanho do cálculo, o diâmetro pode ser grande e ele pode obstruir. A gente fala para o paciente, quando ele faz esse tratamento, que ele tem que se preparar porque existe um risco dele ter cólica. Tá. Então, quando o canal fica obstruído, que a dor insuportável acontece? Quando a urina fica represada, o rim se distende e aí a distensão do rim é uma dor realmente que só quem tem, né, ou já teve, sabe dizer o que é. Aqui, o que a gente Esse aqui é um outro tipo de tratamento. Quando a gente faz esse tratamento aqui externo e ele não funciona, ou o paciente que não queira fazer esse tratamento, hoje existem técnicas mais modernas endoscópicas que a gente consegue entrar por esse canalzinho que liga o rim à bexiga, chamado ureter, e nós vamos até aonde está a pedra, e aqui a gente passa um aparelho flexível, que no caso está mostrando, com uma fibra de laser, exatamente, um Homeoyag laser, e fragmenta essas pedras e retira com essa redinha que a gente chama de dórmia. Tá. É um extrator então aqui já de seria uma cirurgia. Seria uma cirurgia endoscópica urinária. São os dois tratamentos que a gente pode instituir para os pacientes, minimamente invasivo. Quando eu sei que eu tenho pedra no rim, eu devo fazer este ou eu devo já para este? Na realidade, depende de cada caso. Tá, tem que ser analisado. Esses cálculos que são fragmentados por implosão externa, eles têm que ter um nível de dureza um pouco mais baixo, porque senão essa onda não consegue fragmentar. E na realidade a gente tem perdido um pouco de força nesse tratamento por causa da obesidade. Esse tratamento, na realidade, endoscópico, ele ficou mais forte porque a obesidade nos Estados Unidos está cada vez aumentando mais. E as implosões externas, que antes eram, né, a coisa mais promissora do mundo, passaram a não ser mais por causa da crescente obesidade. Então, o americano pensou, como eu posso melhorar o tratamento do meu paciente, já que esse não tem funcionado? Vou ter que fazer cirurgia aberta, cirurgia laparoscópica? Não, vamos pensar numa técnica endoscópica que a gente já fazia e vamos aprimorar. Então passa e pelo ureter e vem exatamente. Por aqui. Certo. E o pós é um pouco chatinho, mas... O pós-operatório, como é uma área sensível, né, a gente entra por orifícios naturais, pela uretra, o paciente vai ter um pouco de desconforto para urinar no pós-operatório, sangramento, mas perto das cirurgias antigas, onde tinha que se abrir o paciente, isso é um grande avanço. E volta? Pedra no rim volta? E a estatística diz que o paciente que tem cálculo renal pode recidivar, voltar a ter em 5 anos até 24% e em 10 anos até 42%, se não tomar as medidas corretas pelo serologista, quando indicar, deve ser feito, e o segmento. Mudar o padrão de vida. Será que a gente tem mais algum para mostrar? Essa é a máquina que nós falamos da implosão externa. O paciente se deita aqui e aqui existe uma bolha de água e a onda de choque se propaga e a gente usa o raio-x para guiar e o aparelho de ultrassom em alguns casos. Normalmente a gente faz com sedação, né? Então pode ser feito sem, mas hoje a rotina é fazer com sedação. É uma dor suportável, né? E sedado o paciente não vai sentir nada. Quantas sessões precisa desse daqui? A gente Depende da pessoa. Normalmente a gente indica, né, 3, no máximo 5.
né? Porque senão a gente também começa a ter alguns riscos de lesão renal mínimos, mas se não funcionou, a gente tem técnicas mais modernas, a gente acaba avançando para tratar o paciente de forma adequada. Muito interessante mostrar isso. E aqui, os pedaços menores, aqui a gente fez ondas aqui, de choque, a onda esse de aqui tá choque, ampliado, isso, né? ampliado, aí a pedra que era grande se fragmenta e vai ser eliminada. Às vezes com cólica e às vezes sem cólica alguma, só mesmo aquele pozinho da fragmentação. Certo. Tem um tamanho que não dá mais para eliminar? Qual é o tamanho O mínimo? número cabal de eliminação é 6 milímetros. Né? A gente sabe que daí em diante é que a gente vai ter problemas. Então, a gente tem alguns estreitamentos naturais desse canalzinho chamado ureter. Né? E lá embaixo na bexiga, onde é o menor, tem em torno de 4 milímetros. Mas existe uma complacência e, normalmente, o cálculo pode ser eliminado com terapias medicamentosas e outros tantos, né? Aqui são as pedrinhas. Aqui eu só coloquei a seguir, assim, o que a gente vai ter. Essa aqui, na realidade, é uma foto que provavelmente é de uma cirurgia renal percutânea, para cálculos acima de 2,5 centímetros, a gente faz um furo no rim, né, de 2,5 centímetros e a gente retira os fragmentos. Aqui é mais para mostrar... E isso aqui é cálcio, é isso aqui. O que tem dentro dessa pedra? Pode ter, a maioria dos cálculos é de oxalato de cálcio. Oxalato de cálcio. Isso, 85%. Né? De onde vem o cálcio? A gente estava falando proteínas, né, carnes vermelhas, derivados do leite em excesso. E de onde vem o oxalato? Algumas castanhas, né, nozes. Mas tudo isso na dieta boa a gente fala que pode comer. E exatamente, aí? Tudo é moderação. Essa é a palavra, né? Moderação. Sem excessos, a gente vai conseguir atingir todos os grupos alimentares, né, e não formar tantos cálculos. Doutor Gilberto, vamos sentar, porque eu quero ver as perguntas das pessoas e daqui a pouco a gente vai falar de prevenção, de água, de suco, os sucos que são os melhores sucos para a gente ter mais hidratação. Será que a gente já tem as perguntas aí do WhatsApp? Se você quiser, mande sobre pedra no rim. Deixa eu ver, já está posicionando. Aparecida. Bom dia, parabéns pelo programa. Obrigada, Aparecida. Gostaria de saber quais os sintomas de quem tem pedra nos rins. Cuiabá, Mato Grosso. Um beijo para Mato Grosso. Muito bem, Aparecida. Normalmente, né, o principal sintoma da cólica renal é uma dor súbita, né, na região lombar de cada lado, dependendo do rim que está acometido, associado, né, a náuseas, né, ânsia de vômito eventualmente, e alguns pacientes... Com sangue, pode ser? Esse é outro sintoma. O sintoma de dor seria esse. Agora, o sintoma urinário seria uma urina escura, com sangue, e alguns pacientes, quando o cálculo está próximo da bexiga, vão ter uma sensação de frequência urinária aumentada, às vezes um pouco de ardência para urinar, e às vezes até simula uma infecção urinária e o paciente não sabe o que está acontecendo. Né? Mas é uma dor muito forte, que para você ter uma ideia, para as mulheres ela vai se equiparar à dor do parto e vai perder para o infarto. Para nós homens ela vai perder praticamente para o infarto e para algumas dores de nervos, a gente chama de dor nevrálgica. Então é uma dor realmente muito grande. Né? Então não vamos deixar chegar aí, né? Vamos prevenir. Deixa eu ver a próxima pergunta. Gerson Ramos, bom dia. Gostaria de saber se a suplementação de creatina pode aumentar o risco de pedra nos rins. Ele fala de Santa Branca, São Paulo. Inclusive, a creatina tem a ver com cálcio ou não? Na verdade, a creatina ela é um precursor, né? Ela faz parte do metabolismo de aminoácidos que vão formar a proteína. E normalmente, quando os pacientes que querem suplementar a creatina, eles não tomam só creatina, eles acabam tomando aminoácidos, né, proteína. Hoje a dieta proteica está na moda, então... Então, olha, dá para ver que ele é bem forte. Exatamente. Pela foto, ele deve fazer academia. Então, como que a gente faz nesses casos? Aí o paciente que deseja, né, ter um ganho de massa muscular, né, quer fazer uma nutrição esportiva, o que eu aconselho é procurar antes o urologista para fazer um exame de rotina, um ultrassom, eventualmente um raio-x para saber se existe cálculo ou não. E aí, a partir de então, a gente vai orientar se essa suplementação pode causar algum mal para o rim dele ou aumentar algum cálculo que já esteja lá. Então, eu acho que assim, a dieta proteica hoje ela está muito disseminada, né, na mídia. Então, eu acho que eu tenho visto um aumento grande de pedra em pacientes, né, cada vez mais jovens. Então, o que eu digo, você quer fazer uma dieta hiperproteica, você quer ter um ganho de massa muscular, vá ao seu urologista, faça um exame de rotina
para que a gente consiga prevenir e saber se essa reposição não vai causar você, se você não tem nenhum cálculo no ultrassom, não vai causar uma formação de cálculos e vai acabar lesando o seu rim, certíssimo. Deixa eu ver a próxima pergunta. Nilce Maria, bom dia. Eu estou com pedras nos rins e gostaria de saber quais alimentos que não posso comer. Ótima pergunta. Olha, assim, proibir alimento é algo muito complicado, né? Existem algumas recomendações de alimentos que a gente deve evitar. A gente já falou algumas vezes, mas vamos aqui frisar. Proteínas, né? Principalmente as proteínas de origem animal, carne vermelha. Então, mas a pessoa precisa de proteína. Isso, aí a gente tem que fazer o quê? No máximo 2 a 3 vezes por semana. Então, alguns protocolos dizem dias alternados, alternar com proteína branca, né? Peixe, aves, e tentar evitar, se possível, no máximo 3 vezes por semana de proteína de origem animal. Essa é a recomendação da Sociedade Americana de Urologia e brasileira também. Tá? Além disso, algumas coisas que podem formar, né, mais cálculo, a gente falou do oxalato, alguns chás, né, chá preto, né, chá mate, algumas nozes que também se usa muito em dietas, né? Então pode favorecer. Existe uma verdura muito boa, né? O espinafre é muito bom, mas tem um alto índice de oxalato. Então é o que a gente comentou, é moderação, né? Não é para deixar de comer nada, não é para deixar de fazer nada e principalmente aumentar a hidratação, acima de 2,5 litros. E aí a gente vem para nossa bancadinha aqui, na nossa mesa de centro, que tem a água de coco, o suco de limão e o suco de laranja. Vamos falar da água. Quem tem pedra no rim ou pode ter pedra no rim por causa da genética, tem que tomar mais água? Exatamente. Assim, o ideal é em torno de 2 litros a 2,5 litros de água por dia. A Academia Americana acredita que o paciente deve ter 2,5 litros de urina todos os dias para prevenir a formação de cálculo. Então, o número de 2, 2,5 é muito difícil, porque se você mora numa região mais quente, você vai ter que tomar mais água. Mora na região mais fria, menos água. O termômetro ideal é a urina, né? A urina deve estar amarelo bem claro ou próximo do transparente para a gente imaginar que você está bem hidratado e que esses cálculos não vão se formar. Isso conta a primeira urina? Porque a nossa primeira urina é mais escura. Perfeito. A primeira urina, como você da manhã. Isso, você ficou a noite inteira dormindo, ela ficou armazenada. Então, exceto a primeira da manhã, as demais deverão ser claras ou transparentes. Então, a água, se a sua urina ainda estiver mais escura, tomar mais água. Até que consiga chegar àquele ponto de hidratação. Água de coco, ela é boa? Água de coco... Quer dizer, é boa a água de coco, realidade, mas... O mais importante assim, é o líquido, né? O componente da água de coco, ele não tem tanto fator protetor como, por exemplo, o do limão e o da laranja, porque contém citrato, que é um dos protetores para a formação de alguns tipos de cálculo. Então, o melhor é a água ou o suco aqui, que é o suco de limão. Isso. É isso? Por que o suco de limão é bom? O suco de limão tem bastante citrato. O citrato, ele é um potente diluente de alguns tipos de cálculo. Sei. Ele evita a precipitação e a formação dos cálculos. O problema do limão é que ele é pouco palatável, né? Ele é um pouco azedo, então... Mas não pode colocar açúcar ou adoçante? Aí o açúcar a gente vai para outro problema, né? Então, adoçante tudo bem, o açúcar a gente vai para outro problema de ganho de peso, né? E de outras coisas relacionadas ao açúcar. Mas a gente pode misturar, pode intercalar, né? Limão, laranja. Então, é muito importante porque é uma coisa natural. Você não precisa tomar limão na salada também. Pode. Então, o limão... É bom. Em termos de citrato, tem até mais citrato do que o suco de laranja, mas a gente sabe que a gente consegue tomar mais laranja do que limão, né? E suco de laranja também. Também é um ótimo... Ou chupar a laranja. Sim, o que é importante é o sumo, né? O suco da laranja que vai conter, né, o citrato em níveis aí adequados e a gente consegue evitar alguns tipos de cálculo, ácido úrico, o próprio cálculo de cálcio, porque você vai aumentar o citrato, você aumenta a diluição desses outros sais e diminui a precipitação e a formação dos cálculos. Muito importante essa pauta. Se ficou alguma dúvida, você manda pra gente, a gente encaminha aqui pro doutor. Quero agradecer ao doutor Gilberto Chavarria, urologista, que nos explicou detalhadamente o que é a pedra no rim, né, e com as formas de tratamento ou cirurgia, mas a gente tem que ficar muito atento, e principalmente a alimentação. Tudo na vida tá ligado à alimentação e aos nossos hábitos, Sem né? dúvida. Muito obrigada, doutor. Convite. Volte outras vezes, viu? Porque tem muitas coisas ainda, não só de pedras no rins, mas ligadas à sua especialidade. Muito obrigado. Muito obrigada.